Olá, nós estamos na lição 6 do nascimento de Isaac, data 10 de maio de 2026, é quando será ministrada essa aula. O textuário diz: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao determinado tempo, tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Gênesis 18:14 foi a promessa que o Senhor fez a Abraão e a Sara a respeito do nascimento de Isaac, que quer dizer riso, porque Sara riu desta notícia. Ela já estava avançada em idade, 89 anos, já havia cessado o costume das mulheres. Abraão já tinha 99, já ia fazer 100, então ela achou muita graça nessa palavra, que ela seria mãe, mas quando Deus fala, Deus cumpre a sua promessa. A verdade prática: Deus é onipotente, isso é, pode todas as coisas, e não há nada que ele não possa realizar segundo a sua vontade. A introdução diz: o nascimento de Isaac marcou o cumprimento da promessa feita por Deus a Abraão e Sara. Depois de muitos anos de espera, isso é, 24 anos, dúvidas e falhas humanas, o Senhor mostrou que sua palavra nunca falha. Essa lição nos ensina que Deus age no tempo certo e que a incredulidade humana não pode impedir seus planos eternos. E também fala que, no caso, também veremos as consequências da impaciência de Sara e como Deus cuidou de Agar e Ismael no deserto. Então partiu de que o ser humano, ele é muito... ele quer as coisas muito rápido, né? Não tem muita paciência, imediatista, mas Deus tem os seus planos, o seu momento certo de trabalhar e de agir. O sim de Deus é melhor do que o meu não, e o não de Deus é melhor do que o meu sim, porque o caminho de Deus é perfeito. E nós temos que entender isso. Quando saímos desse plano, desse projeto, vêm os problemas, como vieram na época de Abraão, e está os problemas aí até o dia de hoje. Veja que foi há quase 5.000 anos, né, que Abraão é 1.800 anos, não, quase 4.000 anos, né? Abraão é 1.800 anos antes de Cristo e já tem mais de 2.000 anos que Cristo morreu, quase 4.000 anos. Então veja que algo que aconteceu há quase 4.000 anos gera problema até o dia de hoje, que os descendentes de Abraão, no caso os árabes e os judeus, eles brigam até hoje por causa de posse de terra. O pai Abraão, o filho primogênito era Ismael, né, que tinha a lei da primogenitura, mas o filho da promessa era Isaac. O duro é provar para um árabe que Isaac tinha o direito da primogenitura, porque ele quer que se cumpra a lei da primogenitura em Ismael, né? Então a Sara já estava esperando há tempo para que se cumprisse a promessa, mas como não se cumpriu no tempo que ela queria, no tempo que ela achava que deveria cumprir, então ela pede para Abraão deitar-se com a sua serva chamada Agar, e ele cumpriu, ele atendeu. Ele poderia ter falado não, também rejeitado, né? Mas ele não rejeitou, ele aceitou e teve um filho com Agar chamado Ismael, que é o pai dos árabes. São 22 países que são chamados de países árabes. Também herdaram riqueza, né? Porque Deus fez promessa, herdaram riqueza, e é onde tem petróleo, tem muito dinheiro, né? Enfim. E os judeus, dois povos que brigam até o dia de hoje, são irmãos, mas se degladeiam por causa de terra, né? Porque os judeus acham que são os detentores do direito e os árabes pensam da mesma forma. Mas nós vamos aqui para a verdade prática. Deus é onipotente, não há nada que ele não possa realizar segundo a sua vontade. E depois nós vemos sobre a introdução, né? O nascimento de Isaac marcou o cumprimento da promessa, porque quando Deus promete, ele cumpre.
Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, e não cumpriria? O problema de Abraão e Sara foi o tempo, né? Eles não queriam esperar mais. É o que acontece com o ser humano, imediatista, né? Quer que aconteça no outro dia. Deus fala, quando Deus fala, quer que as coisas aconteçam exatamente dentro do seu projeto, do seu plano, e não tem paciência de esperar, né? E o tempo é necessário para que haja uma preparação, como foi o que aconteceu com José. Deus falou, mas houve aí um período de 13 anos para se cumprir as promessas na vida de José, né? Ele teve que esperar, passou por momentos difíceis, no cárcere, até ele chegar no trono do Egito e ser o governador do Egito. O próprio Davi foi ungido, né, na casa de seu pai, quando tinha em torno de 18 anos, né, 17, 18 anos, e ele esperou até o período que realmente ele poderia ser o rei. Com 30 anos de idade é que ele se tornou rei. Primeiro foi rei de Hebrom por 7 anos, e depois rei em Israel todo, né, em Jerusalém, o reinado todo. Então ele foi ungido 3 vezes, mas teve que esperar o tempo, passou por dificuldade, por perseguição. Seu próprio filho, né, foi contra ele, trabalhou contra ele, teve muita tristeza, perdeu o filho também. Enfim, o tempo da promessa se cumprir, quem determina é Deus, né? Nós temos promessas, mas só Deus que pode cumprir no tempo certo. E eles não esperaram e fizeram aquilo que achavam por bem e erraram tremendamente. Até o dia de hoje tem as consequências. Olha as brigas aí, árabe e judeu, né? Briga direto, né? Irã não é árabe, né? Irã é o povo persa, são os persas antigos. Mas Iraque, todos esses outros países aí são países árabes e que vivem na luta, né, para ser os detentores da terra. Pois bem, ponto 1, as consequências da impaciência de Sara. Acabamos de falar, né, o nascimento do filho da promessa. Nasce Isaac, que realmente Deus cumpriu a sua promessa, e Sara já idosa, né, e era estéril. Deus mesmo assim deu o cumprimento da sua palavra, e Sara deu à luz a um filho. O menino recebeu o nome de Isaac, que, como eu já disse, significa riso, lembrando o momento que Sara riu ao ouvir a promessa divina. Tem muitas coisas que a gente realmente acha engraçado, né? Mas Deus, ele age naquilo que nós não imaginamos, nós não pensamos, né? Aquilo que é difícil para nós, para Deus é totalmente fácil, possível. Então a chegada, né, de Isaac trouxe alegria à casa de Abraão e confirmou a fidelidade divina. Deus sempre cumpre aquilo que promete, né, ainda que pareça impossível aos olhos humanos. Número 2, o ponto 1, Ismael zomba de Isaac. A Bíblia fala isso, né? Durante a festa de desmame de Isaac, Sara percebeu que Ismael zombava do filho da promessa, né? A atitude de Ismael demonstrava rivalidade e desprezo. Imagine uma rivalidade dentro de casa, né? E desprezo. Então a Bíblia mostra, né, que existe uma luta nesse momento da história ali na casa de Abraão, no sentido de quem é o filho, né, predileto, que Abraão iria se atentar. Então existe uma disputa, né? Toda a escolha feita fora da direção de Deus produz conflitos e sofrimento, tá? Então, como foi feita aquela escolha de Abraão ter um filho com Agar, agora
os resultados são catastróficos. E a Bíblia mostra que a carne luta contra o espírito. Ismael representava aquilo que nasceu da tentativa humana, enquanto Isaac simbolizava a promessa divina. O número 3 do ponto 1, Sara pede a expulsão de Agar. Sara pediu a Abraão, que expulsasse Agar e Ismael da casa. Imagine como ficou Abraão, Ismael era seu filho, dependente de ser da serva, era seu filho, que ele amava, E ele não teve escolha, ele teve que realmente cumprir. Então ela entendia que Isaac era o herdeiro da promessa, no caso Sara, e não deveria dividir a herança. Embora a atitude pareça dura, Deus confirmou a Abraão que Isaac seria o filho da promessa. O Senhor tinha um propósito especial para ele. Essa passagem nos ensina que decisões precipitadas podem gerar consequências dolorosas e duradouras. É o que nós estávamos comentando agora há pouco com os irmãos. O ponto 2, Abraão tem que tomar uma atitude. Ponto 2, número 1, Isaac é desmamado. O desmame de Isaac foi celebrado com uma grande festa, era costume na cultura oriental. Alcançar essa fase da infância era motivo de gratidão e alegria. Então aqui houve uma grande alegria na casa de Abraão, uma grande festa. Abraão reconhecia que o nascimento e o crescimento de Isaac eram milagres divinos, É como se faz hoje culto de gratidão a Deus por alguma bênção. E ele realmente estava em festa ali, Porque era um milagre, Na velhice, gerar um filho, o menino era a prova viva da fidelidade de Deus. As bênçãos do Senhor devem sempre produzir gratidão em nossos corações. Existe uma zombaria, ponto 2 aí, no ponto 2, número 2, existe uma zombaria. A zombaria de Ismael trouxe tensão ao lar de Abraão. Sara percebeu que aquela convivência poderia trazer problemas futuros para Isaac. O comportamento de Ismael revelava um conflito espiritual entre a promessa divina e os planos humanos. Deus não divide sua glória com a autossuficiência humana. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele diz: a minha glória não darei a outrem. O crente deve vigiar para não permitir que atitudes carnais destruam a paz dentro da família e da igreja. Isso é muito importante, Nós termos essa vigilância. E número 3 do ponto 2 fala sobre a tristeza de Abraão. Imagine o pai dividido, o seu coração por 2 filhos, Isaac e Ismael. Abraão ficou profundamente triste com a situação, pois Ismael também era seu filho. A decisão de separá-los trouxe dor ao patriarca. Mesmo homens de fé enfrentam momentos difíceis e decisões dolorosas, porém Abraão escolheu obedecer à voz de Deus. É muito importante isso aí, nós atentarmos para a voz de Deus. Muitas vezes obedecer ao Senhor exige renúncia e sofrimento momentâneo, mas sempre produz resultados segundo a vontade divina. E ponto 3, aí Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Número 1, Abraão despede Agar e Ismael. Pela manhã, Abraão entregou pão e água a Agar e a despediu com Ismael. Apesar da tristeza, ele confiou nos cuidados de Deus. O Senhor prometeu que também faria de Ismael uma grande nação, porque ele era descendente de Abraão. Deus nunca abandona aqueles que clamam por socorro, Deus nunca abandona. Na Bíblia mostra muitos casos daqueles que pediram socorro para Jesus
É o caso de Bartimeu, que o seu pai era o Timeu, né? Filho, Timeu, seu pai, filho de Timeu. E ele pediu: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? E Jesus parou e atendeu o cego, porque Deus nunca deixou de atender alguém que pede socorro. E agora no número 2 do ponto 3, Agar e Ismael no deserto de Berseba. No deserto a água acabou e Agar pensou que seu filho morreria. Desesperada, ela chorou diante do Senhor. Então há momentos na vida que nós realmente precisamos de uma solução imediata, emergente. E ela se viu nessa condição, né? O seu filho estava ali, ela achou que Ismael iria morrer. Imagine, no deserto, sem água, né? Mas o Senhor é aquele que atende nos momentos mais difíceis de nossa vida, né? O deserto representa os momentos difíceis da vida, quando tudo parece perdido. Já passei por isso. Contudo, Deus vê nossas lágrimas e conhece nossas necessidades. Deus sabe de todas as coisas. Mesmo em meio à crise, o Senhor continua presente. Ele não nos abandona. Ele está do nosso lado dizendo: eu estou aqui. O número 3 do ponto 3, Deus ouviu a voz de Ismael, Deus ouviu o choro do menino e enviou um anjo para confortar Agar. Em seguida, abriu seus olhos para que ela visse um poço de água. O Senhor mostrou que não havia abandonado Agar e Ismael. Deus cuida até daqueles que estão longe da promessa principal. Deus cuida. O nome Ismael significa Deus ouve, mostrando que o Senhor escuta o clamor sincero. E para concluir, a história do nascimento de Isaac revela que Deus sempre cumpre suas promessas no tempo certo. Ainda que o homem fale, o Senhor permanece fiel. Também aprendemos que a impaciência e as decisões precipitadas podem trazer consequências dolorosas. Porém, mesmo em meio aos erros humanos, Deus continua demonstrando graça, misericórdia e cuidado. Que possamos confiar plenamente no Senhor, sabendo que não existe impossível para Deus. Deus abençoe, tenha uma ótima aula no domingo e que a sua classe seja muito abençoada. Um grande abraço.